Na terceira parte do nosso tema, que estamos fazendo aqui no Resenha Final, desde o domingo retrasado, o machismo no futebol, vamos conversar agora nessa primeira parte com Sabrina Hemming, ela que está atuando como assessora de imprensa da equipe do Avenida de Santa Cruz, que vai disputar o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão em 2018. E para conversar com esse tema bastante interessante. Primeiramente, Sabrina, obrigado por atender a reportagem da Rádio Progresso de Juí. Devido aos acontecimentos com a colega Júlia Goulart, da Rádio Galera Web de Porto Alegre, hostilizada aí por alguns torcedores do Internacional e também do São José, gostaria que você falasse um pouco a respeito desse tema aí sobre o machismo no futebol. Sabrina, boa noite. Então, boa noite, Alex, boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, é um prazer estar aí falando com o pessoal de Juí, Redondezas, mais uma vez com um amigo, né, que há tempos a gente mantém algum contato. Então, eu já trabalhei como repórter esportiva, mais especificamente como fotógrafa também, no gramado, em campeonatos, principalmente na Copinha, no segundo semestre, no ano de 2014. E, infelizmente, esse caso de racismo com mulheres no futebol tem sido, desde sempre, né, bem recorrente. Eu lembro de um jogo que eu fiz no Estádio dos Plátanos, que era Santa Cruz e São José. E aí não foi comigo, mas a bandeirinha era a Luísa Reis, que inclusive também é de Santa Cruz, né? Mas hoje ela é categoria A, na época ela era categoria B, fazia bastante a dupla V Cruz. E pessoas assim, a gente muitas vezes tem relacionado esses casos de racismo e tal com pessoas jovens, né? No estádio e tudo mais. Mas naquele episódio em específico, eu presenciei pessoas bem de idade, assim, cabelo branco mesmo, assim, proferindo coisas absurdas, assim, pra elas, né? Aquelas coisas que a gente tá acostumado a ouvir, né? Eu também já ouvi muito, que mulher não entende de futebol, que, enfim, entre várias outras coisas. E foram, inclusive, termos bem de baixo calão, assim, com ela. É uma coisa que nos entristece bastante, né? Porque, enfim, eu tô aí no mínimo há 7 anos inserida nesse meio, de início como torcedora, enfim, depois trabalhei em jornais, enfim, e hoje na assessoria, e é uma coisa que nos entristece bastante, Alex, assim, porque é muito recorrente. Ainda se tem aquela ideia de, primeiro, que a mulher não entende de futebol, segundo, que a mulher que está no estádio está indo para ver homens, né? Uhum. Então é complicado. Sim. Sabrina, no seu ponto de vista, assim, o que é necessário fazer para que acabe com essa situação nos estádios de futebol, principalmente a profissional do sexo feminino que está na beira do gramado? Recentemente tivemos também lá em Belo Horizonte a Isabelle Moraes narrando uma partida de futebol e gerou muitas críticas, principalmente em redes sociais. O que é necessário fazer para que isso acabe e como é que você mais especificamente absorve esses absurdos que são ditos? Eu vejo a questão do machismo em específico, ela não vem só do estádio, né? Ela é uma questão cultural que infelizmente a gente ainda não conseguiu sanar na sociedade e que acaba se estendendo para lá, até por ser, enfim, a gente sabe que é um meio ainda muito mais masculino, né, do que feminino. Então, eu acho que vai da educação mesmo, sabe? A população já não eu não chamo de conscientização, porque consciência que está errado todo mundo tem. Vai da educação mesmo, sabe? E, enfim, é complicado, como eu te citei antes, enfim. Eu ouço muita coisa em relação, até porque, bom, tu bem sabe, né? Tu convive com times, querendo ou não, tu convive no mínimo 80% só com homens ali dentro, né? Mas vai da questão profissional, por exemplo. Eu entrei no jornalismo com o intuito de partir para o jornalismo esportivo, né? Então, se tu tem um foco, se tu tem, enfim, um objetivo de vida, você vai ouvir muita coisa, mas você não pode deixar que isso acabe te afetando, né? Por mais que desagrade, tem que, enfim, eu procuro ignorar certas coisas, sabe, que são ditas, porque
acabam que não vão te agregar em nada, e se você tem um objetivo, você vai ter que engolir algumas coisas para alcançar ele, né? A mulher, no seu entendimento, Sabrina, ela está dominando mais o mercado no jornalismo esportivo? Tem tido uma crescente, né? Eu tenho observado isso há algum tempo. Tem alguns nomes aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul também, que tem se destacado. E isso serve para mostrar que é bobagem tu definir entendimento, conhecimento por área, por sexo feminino ou masculino, né? Todo mundo nasce com o seu cérebro igual e está disposto a aprender as mesmas coisas, creio eu. Você já pensou em largar, Sabrina, ouvindo palavras de baixo calão? Você pensou em algum momento, não, realmente isso aqui não é para mim e eu quero desistir dessa profissão? Quando você é mais nova, você tem mais tendência, né? Porque, como eu falei, por exemplo, 2014, ali eu tava com 19 para 20 anos e tu pensa, né? Pô, será que eu vou ter que passar a vida inteira ouvindo isso? Ou será que eu vou conseguir, né? Porque justamente pelo fato de ser mulher, será que não vão tentar impedir? Não vai? O preconceito não vai barrar de alguma maneira? Mas à medida, se você gosta mesmo, à medida que o tempo vai passando, acho que você cria essa consciência de que não, né? Que isso não pode deixar que se interfira. E eu te digo que hoje eu não sairia, assim, se for para seguir no jornalismo, seja por quanto tempo for, né? Que é a profissão que eu escolhi, vai ser no esportivo. Sabrina, se você estivesse na frente da colega Júlia Goulart, ela teve duas situações bem pertinentes, né? No jogo da Copa Paulo Santana, São José Internacional, alguns torcedores, eu não gosto de generalizar sempre, né? Mas alguns torcedores do São José faltaram com respeito, foram machistas com ela, e também na partida entre Criciúma e Internacional pela Série B do Campeonato Brasileiro. Se você estivesse na frente dela nesse momento, o que você poderia dizer para ela? Eu acho que vai de encontro àquilo que eu comentava já, né? Se a gente nota que ela tem um grande amor pelo que faz também, né? E isso também é motivador pra gente que tá no mesmo caminho. Que a gente sabe que é uma luta diária, em função, né, do preconceito e desse machismo, enfim, com talvez alguns empecilhos a mais do que se você fosse de sexo masculino e estivesse no mesmo lugar. Mas vai de encontro àquilo que eu falava, você tem um objetivo, você tem um foco, você está vendo que está no caminho certo, porque tem outra coisa que eu sempre digo, né, que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se ela está sendo notada, é porque ela está fazendo um bom trabalho e, enfim, senão seria simplesmente ignorada, né. Infelizmente, o trabalho é notado, mas o pessoal não dá o devido reconhecimento, né, acaba com esses atos, assim. Mas é aquilo, se tem um foco, eu acho que tem que ignorar, enfim, por mais que incomode, e seguir, né? Sim. Sabrina, para nós finalizarmos esse bate-papo aqui no Resenha Final sobre o machismo no futebol, é a terceira semana que estamos abordando esse tema, gostaria que você falasse a respeito, já que a Júlia Goulart foi a segunda vez que aconteceu esse episódio com ela, existe algum temor, assim, por parte das mulheres que atuam no meio esportivo, dela ficar marcado como coitadinha, digamos assim, né? Existe algum temor em relação a isso? Eu, como mulher, não vejo isso, né? Por exemplo, relatar um fato que aconteceu, ou dois, como foi o caso dela, né? Só tá ali relatando o fato, uma coisa que aconteceu, que mais gente viu, não vejo como vitimismo. Mas eu digo, eu mulher, eu sei que existem opiniões contrárias disso, que falam, por exemplo, tá se fazendo de coitada, ou que a mídia não foi tudo isso. Mas a gente não deve pensar dessa maneira, porque, por exemplo, se tu te calar é pior, né? Porque quem faz duas vezes e nada acontece, faz a terceira. Então eu não vejo assim. E se ficar de alguma maneira ou por alguém sendo tratado como vitimismo, eu vejo que essa pessoa está julgando errado, está fazendo errado. Muito bem, Sabrina Hemming conversando conosco aqui no Resenha Final sobre esse tema, o machismo no futebol, ela que atua como assessora de imprensa da equipe do Avenida. Sabrina, a Avenida vem bem pro gauchão, hein? Olha, é o que a gente espera, né? Esperamos que venha bem para se manter, né?
Exato. Sabrina, em nome da Rádio Progresso, mais uma vez agradecemos sua participação conosco aqui no Resenha Final. Grande abraço e a gente se encontra, como diria o Olavo Vieira, pelos caminhos do futebol. Certo, eu que agradeço pela lembrança e estamos sempre à disposição. Espero nos encontrar em momentos bons também, né, do futebol. Com certeza. Abraço, Sabrina.